pessoal, nós somos o Ciência Feminina. Eu sou a Isabela. E eu sou a Natália e hoje a gente trouxe outra mulher para participar do nosso quadro Ciência Feminina Entrevista, que é um quadro aqui do canal onde a gente traz várias cientistas convidadas para compartilhar suas experiências, suas pesquisas com a gente. Então, se vocês gostarem desse quadro, nos contem aqui nos comentários para a gente continuar trazendo mais mulheres para entrevistar. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Hoje a gente está aqui com a Larissa, ela é formada em licenciatura em Física, ela teve muito contato com discussões sobre mulheres na ciência e depois ela vai contar um pouco mais sobre a carreira dela de cientista e tudo que ela pesquisou. Porque a gente conheceu ela pelo Instagram, porque ela sempre nos acompanhou desde cedo, desde quando a Nath começou com o Insta. E estamos muito contentes dela ter aceito o nosso convite para compartilhar um pouco sobre a pesquisa dela aqui com a gente. Então, antes da gente começar, a gente queria que a Larissa se apresentasse aqui para vocês. Então tá. Oi, gente. Então, como as meninas já comentaram, eu me chamo Larissa, eu sou formada em licenciatura em Física pelo Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Araranguá, e atualmente eu estou fazendo curso de mestrado no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica na UFSC. Legal. Então, agora, antes da gente ir para as perguntas, a gente queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, sobre a sua pesquisa e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, o tema do meu projeto, para vocês conhecerem o que eu ando estudando, no meu TCC, eu desenvolvi uma pesquisa, com a intenção de pesquisar as contribuições das mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Física. E aí, nessa apresentação, vou trazer um pouquinho sobre quem são essas mulheres, falar um pouquinho dessa discussão mais geral sobre o contexto das mulheres na ciência, e vou também não só falar das contribuições que elas trouxeram, mas também das suas trajetórias, o que tem na trajetória dessas mulheres que nos permitem pensar sobre a presença da mulher, na ciência. E aí vou falar das implicações da minha pesquisa para o campo do ensino de física. E aí, por último, eu vou comentar um pouquinho também da pesquisa que eu estou fazendo no mestrado. Pode passar. Então, antes da gente começar a falar propriamente das contribuições dessas mulheres, de quem elas foram, é muito importante a gente refletir esse contexto mais geral e pensar, e compreender que por muito tempo a ciência ela foi entendida como uma atividade predominantemente masculina, Então, a ciência carregou por muito tempo essa ideia de objetividade, de neutralidade, de racionalidade, que são características que no imaginário social a gente associa aos homens, E aí, isso foi uma das concepções que culturalmente se construiu, que acabou distanciando muitas vezes as mulheres de atuarem no espaço científico, no espaço acadêmico, E para a gente ter uma ideia, as mulheres elas passaram a ingressar no campo acadêmico só no final ali do século XIX, então é uma entrada um pouco tardia em comparação à história que a gente tem da ciência como um todo, E aí, isso, se a gente parar para analisar em termos históricos, isso representou uma omissão, da presença dessas mulheres dentro da ciência, A gente tem agora que está se trazendo, nas últimas décadas, essa importância de se pensar, cadê as mulheres, em vários campos do conhecimento, Então, pensar que os nomes mais conhecidos que a gente tem, muitas vezes, são nomes masculinos, e aí várias pensadoras, como as epistemólogas feministas, as pensadoras feministas, começaram a criticar isso. Mas a gente pode pensar que, dada essa discussão larga que a gente tem hoje sobre essa temática, a gente pode achar que o tema está superado, que as mulheres estão aí no campo científico e acadêmico, mas a gente ainda percebe
que há uma existência de um fenômeno que a gente chama de segregação horizontal e de segregação vertical dentro da ciência. Esses dois fenômenos, a gente consegue perceber se a gente exemplificar da seguinte forma, né? Se a gente pensar nos campos nas áreas de conhecimento, a gente observa que, por exemplo, que a depender do campo de conhecimento, a gente vai ter uma predominância maior de homens ou de mulheres. Então, por exemplo, nas disciplinas, nas áreas do conhecimento, que tem, né, aquele estereótipo da racionalidade, né, da matemática, são campos que são associados e têm a presença mais predominante de homens, enquanto áreas que são mais vinculadas ao cuidado, com a educação, são áreas que ainda têm uma predominância maior de mulheres. Isso significa que existem na sociedade imperativos sociais que condicionam homens e mulheres em estarem em determinados espaços, né? Então, a gente vê mais professoras, né? Se a gente olhar, por exemplo, na engenharia, a gente não vai ver um número tão expressivo de engenheiras. Então, isso tudo é contexto de uma questão que é cultural, né? Uma construção que é cultural, né? E aí, isso também vai se refletir nesse fenômeno também que a gente chama de segregação vertical e que é chamado também de efeito tesoura, né? Que diz respeito ao fato de quando você observa a ascensão profissional dos cientistas, das cientistas, você observa que, na medida que você ascende, você vê uma quantidade menor de mulheres, né? Então, em posições de poder, ainda se tem uma predominância de homens, né? E aí, isso é tudo para justificar que a relevância dessa temática, da discussão disso, nos tempos atuais, né? Ainda isso não está superado, a gente tem que atuar, mesmo que em passo de formiguinha, para tentar equiparar essa realidade, né? E aí, para servir como um outro exemplo, que eu achei bem interessante, é esse artigo que está aqui, ele foi publicado na Physicals Review, nesse ano, por um grupo de pesquisadores da Sociedade Brasileira de Física, que eles fizeram uma pesquisa com as pessoas, né, com os físicos, as físicas, os professores de física, professoras, que são filiadas a essa sociedade, para ver as características desse grupo, né, e o que eles observaram, que há uma predominância ainda de homens brancos da região sudeste do nosso país, né, e também, né, evidenciando que o grupo, né, usando essa amostra, né, a Sociedade Brasileira de Física, né, a comunidade de físicos no Brasil, ela ainda é pouco diversa, e ainda o estudo também aponta que muitas mulheres, né, físicas vivenciam situações de assédio, né, dentro dos espaços acadêmicos e científicos. Então, é uma questão para se mostrar a realidade que ainda persiste hoje, né? Para quem tiver interesse em dar uma conferida no artigo, é bem interessante, foi publicado esse ano. A referência está aqui embaixo, no slide. Pode passar. E aí, continuando depois dessa contextualização, pensando no meu contexto de atuação, né, que é o ensino de ciências, o ensino de física, quando a gente vai observar o contexto, né, de sala de aula, a gente percebe que, né, os pesquisadores dentro dessa área de educação e ciências, eles acabam percebendo que há uma prevalência, né, que já é denunciada há décadas já, da prevalência de noções distorcidas sobre o trabalho científico e sobre quem produz ciência, né? A gente tem uma visão, né, para justificar isso, a gente tem um imaginário social, e muitas vezes a mídia acaba reforçando também, de que a ciência é produzida por uma pessoa isolada no laboratório, um cientista homem, né, com jaleco branco, que está lá, que é isolado socialmente, né, que produz coisas misteriosas em seus laboratórios, né, de que o conhecimento científico ele é uma verdade absoluta, de que ele é provado e que, né, e todas essas concepções que a gente tem, a gente acaba aprendendo, mesmo às vezes de maneira até implícita, no contexto de sala de aula, e acabam perpetuando certos estereótipos, né? E aí, em toda essa construção, a gente acaba tendo o apagamento da existência de mulheres, né? De mulheres e de outros grupos sociais também, de outros grupos que mesmo com as dificuldades também participaram, né?
participam da atividade científica, né? E aí, né, no caso, para eu atuar no sentido de tentar desconstruir um pouco esses imaginários, né, eu trabalho com a abordagem de elementos históricos. Falta também colocar elementos filosóficos e sociológicos sobre a ciência, e isso, nas pesquisas que a gente tem, indica que isso possibilita o enriquecimento das práticas educativas, né? Cabe ressaltar que, quando eu falo de uma abordagem de elementos históricos, não é trazer o ano que o cientista nasceu, o ano que o cientista morreu, onde ele nasceu e tal. Não é, a discussão histórica não é essa. É mostrar que contexto que o cientista viveu, contexto social, contexto histórico, né? Quais as influências que ele teve para construir aquele conhecimento, né? Mostrar, isso ajuda, inclusive, a, digamos, mostrar uma ciência que digamos que é mais humana, mostrar para os alunos e para as alunas, né, que aquele conhecimento que a gente vê em sala de aula, que aquelas fórmulas, as equações, o que for, são construtos, são coisas produzidas por pessoas, né, que tem um objetivo, né, e que é um conhecimento que ele é historicamente localizado, socialmente construído também. E aí, a abordagem de elementos históricos, filosóficos e sociológicos, ele vem sendo discutido como uma possibilidade da gente trazer uma ciência mais contextualizada com o contexto de sala de aula, né? Só que, né, pensando na abordagem específica de exemplos de mulheres na ciência, a gente observa uma ausência de pesquisas acadêmicas no âmbito da educação científica que abordam esses exemplos, né, de mulheres, né? Apesar de que essa denúncia de que faltavam mulheres, exemplos de mulheres dentro da discussão histórica sobre a ciência já é uma denúncia feita há décadas atrás, por exemplo, pelas feministas lá nos anos 70, 80, a gente ainda está nesse passo de reduzir essa escassez de trabalhos, né? E aí as minhas pesquisas, o meu projeto vem nesse sentido de diminuir um pouco essa lacuna, né? E aí eu coloco, né, finalizando essa parte, de que as pesquisas sobre história da ciência, história, filosofia e sociologia da ciência, elas podem conceder visibilidade a essas mulheres, a história delas, as trajetórias que elas vivenciaram, a trajetória que elas vivenciaram, né? E aí o uso da história, da filosofia e da sociologia da ciência possibilita mostrar para os alunos que a ciência não é só um conjunto de conceitos, de fórmulas, de equações, mas que ela é um conhecimento construído dentro de um contexto social, histórico e político, né, de cada época, né? Então, é mostrar que a ciência é uma construção humana mesmo. Então, é essa a ideia em geral que eu coloco dentro das minhas pesquisas. Pode passar. E aí, para fazer um recorte, né, do que para pesquisar esse tema mais amplo, né? Tema mais amplo de mulheres na ciência, eu faço um recorte e seleciono algumas das mulheres laureadas no Prêmio Nobel, né, com o Prêmio Nobel de Física. Tá? E aí, para a gente ter noção dos números, a gente tem que até 2019, ano passado, de 950 laureas concedidas a pessoas e a organizações, somente 54 são destinadas a mulheres. Né? Então, é um número muito pequeno de mulheres que foram laureadas no Prêmio Nobel de modo geral, né? A gente tem 17 mulheres que receberam o Prêmio Nobel na Paz. Depois da literatura, a gente tem 15 mulheres. E aí, se a gente observar, né, em termos das áreas de ciências, né, que daí engloba a física, a química e a medicina, a gente tem 12 mulheres na medicina, 5 na química e só 3 na física, né? E aí, se a gente observar a física em si, a gente tem o contraste, né? Um contraste, um número muito gritante, que a gente tem 209 homens que receberam o Nobel de Física desde 1901, em contraste com o número de 13 mulheres, né? E, então,
é algo bem para a gente repensar, né? A gente refletir justamente sobre essa questão da representatividade feminina no campo científico, né? Pode passar. E aí, as mulheres que foram laureadas no Nobel de Física são essas aí, que a gente coloquei, que eu ilustrei aí no slide, né? A primeira delas é um ícone, né? Dentro da história da ciência, que é a Madame Curie, né? Ela foi laureada em 1903 por suas contribuições, né? No estudo da natureza atômica das radiações de urânio, né? E depois, em 1911, ela também recebeu um outro Nobel, só que na química. E aí a gente teve que esperar, vamos dizer assim, 60 anos para a gente ter a segunda mulher laureada, que foi a Maria Guipert Mayer, né? Ela recebeu o Nobel em 1963 e as contribuições dela foram no sentido dos estudos sobre física nuclear. Né? Ela desenvolveu um modelo nuclear, né, para explicar a constituição, né, a organização dos prótons e dos nêutrons nos átomos, né? E, por último, a gente teve que esperar mais de 50 anos novamente para a gente ter uma terceira mulher laureada, que foi a Donna Strickland. Ela recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2018 e as contribuições dela foram no campo da física dos lasers, né? Então, aí cabe também eu ressaltar, né, que por uma questão de tempo eu vou abordar de maneira mais aprofundada as contribuições das duas últimas mulheres, né, que foi as mulheres que eu estudei, que eu consegui estudar no meu trabalho. Então, eu vou focar minha atenção nas contribuições dessas duas últimas e também nas suas trajetórias. Pode passar. E aí, eu vou começar falando da Maria Guipert Mayer, né? Então, vou começar falando um pouquinho da trajetória de vida dela. Né? Maria Gertrude Kate Guipert nasceu no dia 28 de junho de 1906, né, na cidade polonesa de Katowice. Na época, quando ela nasceu, a cidade pertencia à Alemanha, só que depois foi reintegrada à Polônia. Né? Cabe destacar, né, uma coisa muito importante quando a gente fala dessa questão da presença das mulheres na ciência, é que ela é um exemplo de como a influência familiar, o incentivo familiar, ele é crucial para que uma menina possa ingressar nessa carreira acadêmica e científica, né? No caso da Maria Guipert Mayer, ela cresceu num ambiente de fascinação. O seu pai era um professor de pediatria, ele esteve envolvido em como é que eu posso dizer, né? Ele estava envolvido num processo de erradicação de uma epidemia de meningite ocorrida na região onde eles moravam. E aí isso foi bem relevante para ele conseguir um cargo em uma universidade da região. E então a Maria sempre esteve imersa nesse contexto acadêmico científico, né, sendo os demais membros da família dela também professores e professoras, né? Então ela é bem importante ressaltar que como a influência familiar ela é crucial para a gente conseguir incentivar mais meninas a ingressarem no campo científico, né? Inclusive, é algo que é interessante que aparece nos estudos que pesquisadores que se debruçam sobre a história dessa cientista, é que o pai da Maria Guipert Mayer a encorajava a ser mais que uma mulher, né? E aí eu coloco mulher entre aspas, e naquela época o que significava no imaginário da época que ser uma mulher era ser somente uma dona de casa. Então o pai dela a incentivava a ser, digamos, uma cientista também, a pensar em outros caminhos, né, para sua vida que não fossem ser uma dona de casa, né? O que hoje eu vejo que não é algo negativo. Acho que hoje o lugar da mulher é onde ela quiser. Se a mulher quiser ficar sendo dona de casa ou sendo uma cientista, não tem problema nenhum, desde que isso seja uma escolha dela, né? Isso tem que ser sempre pautar uma questão de escolha, né? E aí, em 1924, ela conseguiu ingressar como estudante de matemática na Universidade de Göttingen. E aí, para conseguir fazer isso, na época não existia escolas,
não tinha uma estrutura nas escolas públicas boa o suficiente para que ela conseguisse ingressar na universidade. E aí ela entrou numa escola particular, né, organizada por mulheres sufragistas, que tinha um objetivo específico de formar meninas, né, de preparar meninas para os exames das universidades, né. E aí ela conseguiu ingressar em 1924 nessa universidade. Ela ingressou na matemática primeiramente, mas depois ela acabou posteriormente entrando em contato com vários cientistas, daí eu pontuo que todos eles praticamente homens. Ela conseguiu entrar em contato com esses cientistas e acabou mudando de área e estudando física, né? E aí ela defendeu seu doutorado em 1930. Ela fez um estudo teórico sobre o processo do fóton duplo, que foi um estudo puramente teórico. E aí, nesse estudo, ele pôde ser, vamos dizer assim, ter uma corroboração experimental quando os lasers foram desenvolvidos, né? Esse processo do fóton duplo, ele consiste na possibilidade dos elétrons eles sofrerem transições eletrônicas a partir da absorção ou emissão de dois fótons, né? Por isso que o nome é fóton duplo. E aí foi por conta do desenvolvimento dos lasers que isso que ela propôs, teoricamente, pode ser corroborado, né, experimentalmente. Pode passar. E aí, então, depois que ela defendeu, né, depois de ela defender o seu doutorado, aconteceu que o pai dela faleceu. E aí, esse acontecimento acabou agravando a situação financeira da família. E aí, onde ela morava, acabou se transformando numa pensão para acolher estudantes, né? E aí, um desses estudantes acabou sendo o homem com quem ela ia se casar futuramente, né? Ela se casou com o químico Joseph Meyer. E com ele, ela teve dois filhos, né? E aí é interessante destacar nessa discussão que tem relatos dela que ela coloca que ela sentia uma relativa culpa de não estar totalmente presente na vida dos filhos por conta dos seus compromissos acadêmicos, né? Acho que é uma situação que as mulheres, né, cientistas que também são mães, acabam vivenciando, inclusive, nos tempos de hoje também, né? E aí, nessa década, né, eles se mudaram para várias cidades dos Estados Unidos, né? Eles foram morar nos Estados Unidos. E aí, quando eles se mudaram para a cidade de Baltimore, ela acabou atuando, né, na universidade. Ela acabou atuando na Universidade John Hopkins, né? Essa universidade fica em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Só que ela acabou lecionando sem receber remuneração, né? E isso era justificado por conta dos efeitos da crise de 1929, da Grande Depressão, e também porque existia na universidade uma lei contra o nepotismo, né? Então, casais que trabalhassem em uma mesma universidade não poderiam receber remunerações, né? No caso, só o marido dela que recebia e ela acabava tendo que atuar como voluntária. E aí, eles também se mudam depois para Nova York, e aí eles atuam, né, na Universidade de Columbia. E aí, nessa época, ela conseguiu, aí sim, um emprego de meio período na faculdade Sarah Lawrence. E ela também foi convidada, né, no início dos anos 40, para atuar no projeto Manhattan, né? Mesmo ela tendo nascido numa cidade que pertencia na época à Alemanha, ela não simpatizava com os sentimentos nazistas, né, construídos que surgiram na época da Segunda Guerra Mundial. Pode passar. Aí, depois da guerra, né, eles também se mudam novamente para a cidade de Chicago. E aí a Maria começa a atuar
em pesquisas no Laboratório Nacional de Argonne, né? E aí, nesse contexto, né, quando ela começa a atuar nesse laboratório, ela começa a desenvolver os pressupostos teóricos da pesquisa que viria futuramente a laurear. Ela conseguiu uma laurea uma laurea no Prêmio Nobel de Física por conta justamente das pesquisas que ela desenvolve em torno da física nuclear e da estrutura nuclear dos átomos. Ela se baseou nos estudos do físico Walter Elsasser, e aí ela desenvolve o chamado modelo nuclear de camadas, né? Então, ela foi responsável por desenvolver um aprofundamento teórico de todo esse estudo que o Walter Elsasser produziu, né? E daí, nessa pesquisa, ela introduz a ideia de números mágicos, né? E aprofunda esse conceito, né? É bem importante destacar que a gente está falando num contexto, né, aí de anos 30, anos 40, um contexto que a física estava em muita efervescência, né, com o desenvolvimento da mecânica quântica. E aí, nessa época, muitos cientistas estavam desenvolvendo modelos, né, que tentassem explicar a constituição do núcleo atômico, né? A gente estuda na escola usualmente os modelos atômicos, né? E aí, só que teve cientistas que foram um pouco mais aprofundadamente para estudar como que o núcleo do átomo era constituído, como é que ele se organizava. E vários modelos nucleares foram desenvolvidos, e um deles Maria Goeppert-Mayer protagonizou, né? E o desenvolveu. E aí, em 1963, ela acaba recebendo o Prêmio Nobel de Física por essas contribuições que ela desenvolveu no estudo das estruturas do núcleo atômico, né? Ela também compartilhou o prêmio, cabe destacar, né, que ela compartilhou o prêmio com outros dois físicos, sendo um deles um outro pesquisador que também tinha desenvolvido pesquisas de maneira similar ao que ela estava fazendo, né? Então, eles acabaram em um determinado estágio ali das pesquisas atuando juntos, estudando juntos, escreveram livros sobre a temática juntos. Então, depois do prêmio, acabou acontecendo uma parceria bem interessante. O nome dele é Hans Jensen, pelo que eu me lembro, e aí ela conseguiu ser reconhecida pelo seu estudo, né? E, de modo geral, né, o modelo dela, o modelo nuclear que ela desenvolveu, tentava explicar, né, conseguir explicar, na verdade, a estabilidade e a abundância de determinados elementos químicos, né? É importante destacar que essa foto que está aqui é uma foto dela justamente na cerimônia de Laurea, né, em 1963. Pode passar. E aí, depois a gente falar um pouco sobre a trajetória dela, cabe também destacar as contribuições que ela, justamente essas contribuições que ela desenvolveu. E aí, de uma maneira que fique fácil de compreender, de maneira análoga que a gente tem as camadas eletrônicas, né, onde a gente dispõe os elétrons, o modelo em camadas vai dizer que os prótons e nêutrons eles vão ocupar o que a gente chama de camadas nucleares. E aí, ela desenvolveu na sua pesquisa que um átomo ele seria estável caso o seu núcleo ele fosse preenchido com determinados números de prótons ou nêutrons, né? E aí esses números que ela definiu são esses que estão aqui embaixo, né? O 2, o 8, o 20, o 28, o 50, o 82 e o 126, né? Na verdade, né, nas pesquisas que ela se apropriou, né, daquele físico que eu comentei, o Elsasser, ele tinha definido, né, a existência dos números os mágicos, né, o 2, o 8 e o 20. E aí ela continua a pesquisa e introduz outros números, né, que são os números maiores. Essa foto que está aqui, que eu tentei colocar aqui no slide, se chama carta de nuclídeos, é uma representação do que a gente chama de carta de nuclídeos, que é uma outra maneira de representar a disposição dos isótopos, dos elementos químicos, de uma maneira diferenciada ao que a gente vê, por exemplo, na tabela periódica. E aí é um tipo de gráfico que coloca esses elementos, né, o número de prótons em função do número de nêutrons. Tem gráficos que é o oposto também. Mas aqui, se vocês observarem nessas linhas traçadas em cima desse colorido,
são regiões que a gente chama que são ilhas de estabilidade, são as regiões onde esses átomos que estão ali em cima dessas linhas, eles são considerados mais estáveis, né? E aí, para ela chegar a essa conclusão, ela estudou várias características desses elementos, né? Estudou, por exemplo, as energias de ligação desses elementos, e daí, a partir daí, ela começou a observar que, a depender do número de prótons ou de nêutrons que esses elementos tinham, esses isótopos tinham, era possível se caracterizar que o elemento era mais estável e, consequentemente, mais abundante na natureza. E é importante destacar que eu não vou mencionar muito aprofundadamente por questão de tempo, mas ela introduz, né, o diferencial também que ela colocou na pesquisa dela, foi a introdução do conceito do fenômeno quântico de interação spin-órbita, e que é esse fenômeno que vai explicar justamente a existência desses números mágicos maiores. Tá? Então, só para pontuar aqui, pode passar. Daí aqui também eu trago duas imagens bem interessantes, né? A primeira, a imagem que está aqui na esquerda, é uma imagem do artigo que ela submeteu na Physics Review em 1948, né? Onde ela justamente sugere, está bem pequenininho de ler, mas ela sugere ali que os elementos que têm núcleo com 20, 50, 82 e 126 nêutrons, um próton, são particularmente estáveis. Então, é nesse trabalho que ela acaba divulgando os resultados dessa pesquisa que ela desenvolveu nessa época. E aí a foto da direita ilustra um esquema que está na transcrição do discurso que ela fez na cerimônia do Nobel de Física em 63, que daí ela faz uma listagem desses elementos ditos mágicos, né? E aí, a depender dos números de prótons e de nêutrons, né? Então, ela, dentro do discurso, ela acaba mencionando isso também. E aí, cabe mencionar, né, por último, para finalizar as contribuições e a trajetória dela, que depois da Laura, ela conseguiu uma posição como professora titular na Universidade da Califórnia, só que ela veio falecer em 1972 por complicações de uma embolia pulmonar, né? Então, de modo geral, ela concedeu contribuições muito relevantes para a física nuclear, principalmente pelo fato dela ter conseguido articular justamente conhecimentos de mecânica quântica também. Pode passar. E aí, a nossa terceira mulher laureada no Prêmio Nobel de Física é a Donna Strickland, né? Ela recebeu a Laura em 2018. Ela nasceu em 27 de maio de 1959 na cidade canadense de Guelph, né? Inclusive, se eu não me engano, ela é a primeira pessoa do Canadá a receber esse prêmio. E aí, ela se graduou em 1981, né, em Engenharia da Física pela Universidade McMaster. E aí, em 1989, ela obteve o seu doutorado em óptica, né? E aí, os seus estudos se aprofundam, né? A utilização de lasers pulsados, né? Especificamente. E aí, ela estudou no doutorado o desenvolvimento de uma técnica para aumentar a intensidade desses lasers, né? Desses lasers pulsados. Pode passar. E aí, ali pela década de 90, ela começa a atuar como professora associada na Universidade de Waterloo, né? Ela liderando pesquisas sobre a física dos lasers, né? Ela, inclusive, também presidiu a Optical American Society, né? Durante alguns anos, 2010, 2013. E essa organização, ela promove justamente estudos em óptica e fotônica. E aí, por último, assim, para citar um fato importante, uma discussão que é importante se fazer dentro da história da Donna, é o fato de que, na época que ela recebeu a Laura, né, o reconhecimento, né, na época que aconteceu a Laura, até então ela não se tinha uma página na Wikipédia para descrever as contribuições que ela tinha feito, né? Aí foi uma discussão que deu bastante polêmica na época, porque o reconhecimento dela em uma página da Wikipédia
ocorreu ao mesmo tempo com a divulgação da sua Laura no Nobel de Física. Isso é interessante de se pontuar porque os outros 2 laureados, que inclusive um deles era seu orientador, ele já tinha uma página na Wikipédia antes mesmo da Laura, mas não foi o caso da Dona. O que aconteceu com ela, o que aconteceu com o caso dela, é que teve um usuário da Wikipédia que pediu para criar uma página sobre ela, só que os moderadores da Wikipédia não aceitaram por achar que ela não tinha referências suficientes para se criar uma página, né? Então, é importante a gente refletir, né? Por que esse tipo de coisa ainda acontece, né? E se questionar, né? E será que um homem teria essa justificativa para não ter uma página criada sobre si, né? Então, é algo assim que a gente pode problematizar e refletir sobre, né? E aí, para quem ficar interessado nessa história, eu coloquei aqui no slide um link, uma notícia que justamente discute isso, né? E aqui na foto ela está justamente abraçando a sua tese de doutorado, né? Que foi a responsável por conceder a Laura a ela, né? E pode passar. Aí, agora, tentando falar um pouquinho das contribuições da Dona, cabe a gente falar rapidamente sobre os princípios gerais, digamos, da física dos lasers, né? Então, todo mundo, com certeza, já manuseou um laser, e aí a gente conhece do nosso cotidiano os lasers vermelhos, lasers verdes, a gente tem esse contato com esses instrumentos, né? Só que essa tecnologia, ela foi desenvolvida lá nos anos 60, começou, né, a ser desenvolvida naquela época, e ela é composta atualmente, né, se a gente pensar a estrutura do laser, ela é composta por um meio amplificador, uma fonte de energia e espelhos, né? E aí a produção do feixe de luz laser, ele é produzido, né? O laser é produzido mediante um processo que a gente chama de emissão estimulada. Esse processo de emissão estimulada foi justamente descrito, teoricamente, por Albert Einstein, né? E aí com o laser foi possível digamos, de aplicar esse princípio físico, né? Aqui na imagem a gente tem um esquema que mostra, né, como é que é a estrutura do laser. Então, o meio ativo, né, ou o meio amplificador, seria a região do laser onde ocorre esse processo de emissão. E aí, para que isso aconteça, precisa de uma fonte externa de energia, que pode ser uma pilha, por exemplo, a pilha que a gente coloca no laser. E aí, esses 2 espelhos, eles têm a função de intensificar também essa emissão, né, esse processo de emissão estimulado. Um desses espelhos, ele é totalmente reflexivo, então a luz bate nesse espelho e reflete, né, e o outro espelho, ele é parcialmente reflexivo, que permite que a luz laser possa sair, né. E aí, essa outra imagem aqui, tem um esquema que demonstra esse processo de emissão estimulada, né. O primeiro deles ali, que está ali, a absorção, mostra o que acontece quando um átomo absorve uma certa quantidade de energia, né? Um fóton. Acontece que os elétrons eles vão migrar de um estado estável para um nível excitado. E aí, o elétron fica um certo período de tempo muito pequeno nesse nível excitado e acaba retornando e emitindo um fóton. Isso é o que é usual de se acontecer, né? O processo de emissão e absorção de energia. Só que na emissão estimulada, acontece justamente que esse fóton que está nesse nível excitado, ele é forçado a voltar para o seu nível estável. Então, acaba vindo um outro fóton que atua nesse elétron, e aí o elétron acaba retornando para o seu nível estável, e aí fazendo com que haja emissão de 2 fótons, né? E só que esse princípio ele ocorre dentro do laser em reação, como se fosse uma reação em cadeia, né? Então acontece muitas emissões estimuladas e por isso que precisa ter uma fonte externa para que mantenha essa produção da luz laser, né? E aí é importante destacar que a gente tem tipos de lasers, né? Nós temos lasers contínuos, que são aqueles que a gente costuma ver no nosso cotidiano, né? Os lasers vermelhos, lasers verdes.
né, que eles emitem luz numa faixa de frequência bem definida, né, na frequência do vermelho, na frequência do verde, mas os lasers pulsados, eles já têm uma constituição um pouco diferente, que eles são... a luz que eles emitem é constituída pela soma de várias frequências, né? Pode passar. E aí, é nesse sentido que entra justamente as contribuições da dona, né? Ela trabalha com esse tipo de lasers que a gente chama de lasers pulsados, né? Que são constituídos pela soma de diferentes faixas do espectro eletromagnético. Se a gente observar aqui na imagem, a gente tem aqui embaixo uma representação ondulatória de um laser, vamos supor, e ele emite praticamente em uma frequência, né? E aí, na medida que você vai somando frequências diferentes, esse vai se tornando um pulso, né? Um pulso de laser. E aí, essa a parte mais superior aqui da imagem, que está aqui na esquerda, né, que está ali escrito 5 frequências, ilustra justamente o comportamento de um laser que é pulsado. Então, a gente considera que os lasers pulsados, eles são constituídos pela soma de várias faixas do espectro, né? E daí o que acontece? O que a pesquisa da dona veio a tentar contribuir? Na época que o laser foi desenvolvido, os cientistas queriam produzir lasers cada vez mais potentes. Só que quando eles tentavam aumentar a potência do laser de maneira indiscriminada, acontecia uma danificação justamente no meio amplificador, porque era muita energia e o meio amplificador não dava conta de produzir um laser tão potente, né? E aí o que a dona fez? Ela criou uma técnica, essa técnica que ela desenvolveu, permite que o laser seja amplificado, possua uma potência maior, só que o que ela vai amplificar é as frequências desse pulso de laser de maneira separada, como está aqui na imagem, né? A gente tem a representação de um pulso em termos da sua intensidade pelo tempo, e embaixo o pulso em termos da sua intensidade em função da frequência. Então, em vez de ela tentar aumentar a potência do laser só em sua intensidade, cada frequência que constitui esse pulso de laser acaba sendo amplificado de maneira separada, né, separadamente. Pode passar. E aí, para a gente entender um pouco melhor, um pouco mais sobre a técnica que a dona desenvolveu, que é a chamada de Shaped Pulse Amplification, né? Para a gente ter esse esquema aqui, que ilustra como é que é os passos dessa técnica. Então, como eu mostrei no slide anterior, a gente tem um pulso de laser, que ele sofre, vamos dizer assim, uma espécie de dispersão, onde suas componentes de frequência são separadas, né, como está aqui na imagem, e aí é como se o pulso fosse esticado e fosse organizado da sua frequência mais baixa para a sua mais alta, e aí depois esse pulso dessa maneira ele é amplificado, como está aqui no passo 3, e aí novamente esse pulso acaba passando por um processo de compressão, e aí sim se cria um pulso que é mais potente, com uma intensidade maior do que em comparação com o pulso original, né? E é importante destacar, né, que essa proposição dessa técnica foi apresentada pela primeira vez num artigo que a dona e o seu orientador publicaram em 1985, e hoje as implicações da pesquisa, né, dessa técnica são principalmente percebidas no aperfeiçoamento de cirurgias oculares, né, porque esses lasers pulsados, por serem mais potentes, eles têm uma precisão no seu corte muito maior, e aí o que permite, por exemplo, que fazer um corte, por exemplo, de uma córnea de algum paciente não tenha necessidade de ter pontos ou algo do tipo, porque a pele do paciente acaba não aquecendo. Então, nesse sentido, essa técnica é bem importante justamente para a parte de cirurgias oculares. Pode passar. E aí, né, eu até me adiantei, justamente só para reiterar, a sua técnica permite que lasers pulsados
seja emitido de maneira ultra rápida, né, de maneira mais potente, mas sem danificar justamente o equipamento de amplificação, né, que era o problema que os cientistas se deparavam quando eles tentavam aumentar a potência desses lasers pulsados. E aqui está uma ilustração justamente do artigo que eu comentei anteriormente, né, que ela apresenta essa técnica, né. Pode passar. E aí, depois dessa apresentação, dessas contribuições dessas duas mulheres, cabe eu colocar também as implicações da pesquisa que a gente desenvolveu dentro do contexto de ensino e da divulgação da física, né? Além de eu ter realizado um estudo sobre as contribuições e a trajetória dessas mulheres, a gente também desenvolveu ideias de sequências didáticas para que a gente pudesse abordar esse conteúdo para o público do ensino médio, né? Então, a gente desenvolveu sequências didáticas para tratar, por exemplo, questões de física nuclear, no caso da Maria Goeppert-Mayer, e, por exemplo, discutir questões de óptica e física dos lasers, né? Dentro do contexto do ensino médio. Daí a gente pode falar, por exemplo, como eu tive a experiência nos meus estágios de conseguir falar, por exemplo, né, dos fenômenos de reflexão, refração da luz e levar nesse contexto o exemplo do laser, né? Então é bem importante, e daí, com certeza, consequentemente, eu levei o exemplo dessas mulheres e é algo bem interessante de se fazer dentro do contexto de ensino. E aí, além disso, a gente também organizou vídeos de divulgação científica sobre as 3 laureadas, contando também com a Madame Curie. A gente desenvolveu vídeos de divulgação científica sobre as mulheres laureadas no Nobel de Física, né? E aí cabe fazer uma divulgação e, atuando como bolsista de iniciação científica, né? A gente desenvolveu lá no IFSC, onde eu estudei, um projeto de divulgação científica que se chama IF Science. Ele tem canais no YouTube e tem uma página no Instagram também. E lá a gente faz várias propostas de divulgação de temas atuais. E aí um desses trabalhos que a gente desenvolveu foi justamente a gravação de uma série que fala justamente das ganhadoras, né, no Nobel de Física. Pode passar. E aí, finalizando já a minha apresentação, né, atualmente, na minha pesquisa de mestrado, eu estou seguindo na mesma linha de estudar contribuições de mulheres cientistas, e aí eu escolhi como recorte estudar as contribuições, né, fazer um estudo de e sobre ciência, sobre as contribuições da astrofísica Jocelyn Bell Burnell, né, e ela teve um papel muito decisivo justamente na detecção dos pulsares, né, que são estrelas de nêutrons, né, dentro da evolução das estrelas, né, os pulsares entram numa categoria dessas que a gente chama de estrelas de nêutrons, né, e aí o objetivo da minha pesquisa de mestrado é evidenciar as contribuições que ela propiciou, né, para a área da astronomia, para o campo da radioastronomia também, e não só levantar os conceitos, né, que foram desenvolvidos, mas também como, né, que contexto que ela desenvolveu isso, qual era o grupo de pesquisa, quais foram as dificuldades que ela encontrou, os empecilhos, né, é muito interessante que esse episódio histórico, né, de detecção dos pulsares possibilita, por exemplo, a gente discutir questões sobre comunicação extraterrestre, porque dentro do grupo que a Jocelyn trabalhava, os cientistas levantaram como hipótese a possibilidade dos sinais que eles encontraram no radiotelescópio serem ETs tentando se comunicar com a gente aqui na Terra, né? Então, é muito interessante ver, assim, esses detalhes que a construção científica possui e que geralmente não são discutidas, né, no contexto de ensino de física e de astronomia. E aí a minha pesquisa se propõe a dar luz a esses aspectos, a evidenciar justamente esses aspectos, né? De fazer uma discussão histórica, filosófica também sobre a ciência. E aí aqui na imagem, né, tem uma fotinho dela, na época que ela estava desenvolvendo a sua pesquisa de doutorado, né? Foi durante sua pesquisa de doutorado que ela pôde identificar esses pulsares. E aqui na outra imagem apresenta, eu coloquei, né, o cabeçalho do artigo que eles publicaram em 1968
justamente com a divulgação desses sinais, que até então eles eram conhecidos, né? Eles não, nessa época que eles publicaram o artigo, ainda não se tinha uma definição muito precisa do que era isso, tanto é que o título não aparece, né, o nome pulsares, né, aparece né, pulsos rápidos de pontes de rádio, então, naquela época ainda eles não tinham cunhado o conceito propriamente dito que a gente conhece hoje, o que mostra que a ciência vai sendo construída por passos, né, e aí é algo bem interessante a gente discutir dentro da discussão de ensino, né, de física e de astronomia, né? Nessa época, as estrelas de nêutrons tinham sido só teorizadas, né? Haviam cientistas que já tinham pensado sobre a possibilidade dessas estrelas, só que eles achavam que era muito difícil de encontrá-las. E aí a Jocelyn, desenvolvendo o doutorado dela, conseguiu identificar essas estrelas. Pode passar. Daí aqui eu também coloquei, só para ilustrar, né? Na imagem da esquerda está uma foto da Jocelyn no radiotelescópio que eles construíram, então bem diferente da visão de radiotelescópio que a gente tem hoje, né? Então uma coisa bem diferente, né? O que é muito interessante de mostrar para os alunos e para as alunas, né? Como a questão tecnológica envolvida dentro do desenvolvimento científico, né? E aí, na imagem da direita, os registros que a Jocelyn estudava, do registro dos pulsos que ela encontrava, das fontes de rádio que ela encontrava. E aí, aqui é uma foto do primeiro pulso, né, do primeiro sinal desconhecido que ela encontrou lá no final do ano de 1967. Né? Pode passar. E aí, finalizando a minha apresentação, eu acho válido ressaltar algumas coisas em termos de potencialidades e limitações dessa pesquisa, né? Acho que é muito importante a gente sempre refletir sobre isso, entender até que ponto a nossa pesquisa ela vai contribuir. Então, de modo geral, a gente vê que é muito importante a gente construir ações educativas e também ações de divulgação científica, como as meninas aqui da Ciência Feminina fazem, que contraponham justamente essa ausência, essa escassez de modelos de mulheres cientistas no contexto de ensino, né? Isso possibilita mostrar para os alunos e para as alunas que a ciência é um caminho possível de ser perseguido e de se construir uma carreira dentro desse espaço, né? Mesmo havendo essas dificuldades que a gente percebe que ainda existem, é uma possibilidade de a gente tentar mudar essa realidade, né? Pelo fato da ciência ter essa construção cultural. E, então, é muito possível que a gente, aos poucos, consiga melhorar um pouco, mudar um pouco essa conjectura, esse contexto que a gente ainda vivencia. Né? E eu também trago a importância de evidenciar não somente as contribuições, né, delas, trazer o que elas produziram, mas também evidenciar aspectos da trajetória dessas mulheres, para a gente problematizar justamente essa omissão, essa dificuldade das mulheres se colocarem no ambiente científico, porque em menor ou maior grau, todas elas vivenciaram situações, né, de discriminação dentro da carreira científica. Isso não é de modo algum algo para desestimular as pessoas, as meninas, principalmente, de ingressarem nesse campo, mas elas reconhecerem que elas atuando dentro desses espaços, elas podem modificar esse espaço científico e construir uma ciência que seja mais diversa, que seja mais plural, que abarque pessoas com diferentes experiências. Então, isso é muito importante. E aí eu também coloco como uma limitação, digo, de modo geral, da pesquisa, é que mesmo eu falando de mulheres cientistas, eu ainda estou falando de mulheres que têm determinadas características, né, que remontam a certos privilégios. São mulheres ainda que são brancas, de uma localidade europeia, e aí isso faz pensar que a gente também precisa, né, é indispensável trazer exemplos de mulheres negras, né, de mulheres também brasileiras que desenvolveram importantes contribuições, não só para a física, mas para todas as outras áreas das ciências. Então, é algo que outras pesquisas podem perseguir como objetivo de pesquisa e que é uma contribuição que é muito relevante. E aí, por último, eu só deixo uma frase que eu acho muito
assim, interessante, assim, justamente uma frase da Maria Guerpert Maia, que ela coloca, né? E naquela época, é claro, é uma frase que a gente consegue compreender melhor, situando a época que a Maria Guerpert Maia viveu, onde ela diz, né? As meninas só precisam aprender a ler apenas para estudar livros de receita. A gente sabe que hoje a gente tem essa visão de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Se ela quiser livro de receitas, beleza também. Mas se ela não quiser também, não tem problema nenhum, né? A gente, com essas discussões, a gente quer colocar na mão das meninas essa possibilidade de escolha, né? Elas poderem escolher estarem conscientemente onde elas quiserem estar. Então é isso. Obrigada. Que apresentação maravilhosa, enriquecedora, que eu sempre falo que é um assunto que a gente tem que discutir e levar para o ensino médio, para a sociedade como um todo, tirar também desse meio só acadêmico, que muitas vezes é debatido só no meio acadêmico, tentar levar para mais pessoas que nem têm noção desse tipo de debate, do quanto é importante tudo isso. Então, uma apresentação maravilhosa. Nossa, e a gente deixou, né, Isa? E a gente deixou lá no Instagram, né, falando que a gente ia te entrevistar para as pessoas conseguirem mandar perguntas para você. E aí a gente vai agora ler alguma dessas perguntas que a gente recebeu lá no @ciência_feminina. Bom, a primeira pergunta seria o que te motivou a pesquisar sobre esse assunto, né? E também qual é a importância para você de se pesquisar e de se falar sobre as mulheres na ciência, né? Você falou um pouco disso no final da sua apresentação, mas a gente queria ouvir um pouco mais. Então, a primeira pergunta, né, sobre as minhas motivações, eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu acho que é uma coisa que eu pontuei na apresentação também, é essa questão do incentivo, né, de a gente ter o incentivo das pessoas, da família e das pessoas com quem a gente convive no espaço acadêmico é crucial para a gente conseguir se manter dentro dessas pesquisas. E aí eu coloco que eu tive a motivação dos meus professores, das minhas professoras, né, lá do IFSC, que me incentivaram a pesquisar nessa área, né, e acho que, de modo geral, então, por isso que eu coloco também a importância justamente da iniciação científica, nesse sentido, né, de conseguir delinear certos caminhos que você vai pesquisando uma coisa, vai vendo se gosta ou não. E aí, no sentido, quando eu comecei a estudar justamente essa discussão mais ampla de mulheres na ciência, eu me encontrei ali, né? Então, acho que conseguir unir toda essa questão que a gente tem de princípios, né, pessoais, porque, acima de tudo, a gente tem que escolher algo que a gente seja uma satisfação pessoal para a gente estudar. Então, acho que eu consegui unir isso com por estar discutindo uma temática que é tão importante nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos, e também estar podendo falar de física, que é algo que eu adoro também. Então, é nesse sentido que perpassa a minha motivação, né? Tanto uma influência familiar, de condições, de oportunidades, né? Que é importante a gente ressaltar isso, que a gente precisa ter oportunidades para conseguir perseguir, construir nossas pesquisas, construir a nossa carreira, né? Ter oportunidade, né? E também, justamente essa ideia, né? A questão de oportunidade mesmo, tanto familiar quanto dentro do ambiente acadêmico, né? Mas é claro que, como eu comentei na apresentação, em menor ou maior grau, acho que todas nós vivenciamos em certos aspectos, né? Essa opressão, né? De que, por exemplo, a física ainda é um ambiente um tanto machista, um tanto sexista, né? De onde as meninas, né? Ainda vivenciam situações constrangedoras, e isso é algo que a gente precisa ressaltar, né? Então, no meu caso, assim, eu pelo menos de me sentir intimidada dentro de uma sala de vários professores, com vergonha, às vezes, de explicar alguma coisa por achar que vai estar errado e o professor te ridicularizar. Então, é algo que, em menor ou maior grau, a gente sempre está vivencia isso, né? Isso a gente não deve naturalizar, achar que é normal. Ah, não, isso sempre aconteceu, é assim mesmo. Não é. Eu acho que isso é o que muitas vezes
desestimula as meninas a continuarem nesses espaços. Eu acho que é justamente o contrário. A gente precisa dizer que essas coisas existem e aí mulheres e homens têm que estar engajados nessa luta, nessas pautas de discussão feminista também, para tentar desconstruir o sexismo, o machismo que ainda está muito enraizado na nossa sociedade, né? Então, E aí, isso perpassa também a importância, né? Eu acho que eu acabei também respondendo um pouco da segunda pergunta, Sim. né? Passa um pouco da importância, né, de discutir isso dentro do contexto. No caso, assim, eu levo mais para o contexto de ensino, né, e também um pouco de divulgação, mas, de modo geral, isso é essencial, né? E principalmente agora, nesses tempos que a gente está vivendo de negacionismo científico, de dúvida do valor da ciência que a gente, né, está vivenciando, né? De a gente ter pessoas que estão em uma posição de poder e que advogam contrariamente à ciência, né? E acho que isso é muito problemático e a gente precisa discutir e precisa divulgar a ciência, e isso entra também a discussão de mulheres, de negros e de vários outros grupos que também desenvolvem coisas importantes para a ciência. Eu acho que essa questão ainda é um tabu, né? Em pleno 2020, ainda um tabu dentro da universidade, de como as mulheres se sentem intimidadas. Não só as mulheres, como você disse, mas, por exemplo, a classe LGBT também. Uhum, sim. Não é discutido. E se você tenta levar essa discussão para o espaço da universidade, muitas vezes não tem apoio da própria instituição, né? É só o barulho que os alunos fazem, porque essa discussão entre os professores, entre os docentes, não existe. Sim, É exatamente. interessante isso, né? Interessante. Porque quando a gente fala, assim, dessa questão, né, passa até uma autocrítica, assim, falar de mulheres na ciência, ok, mas quando a gente fala que tem mulheres sofrendo, vamos dizer assim, situações constrangedoras dentro daquele espaço, parece que todo mundo diz assim, não, isso não acontece aqui, né, acontece Acha? só lá fora. Aquele professor Então, fez isso? Imagina. então é algo que realmente é um tabu ainda, né, porque isso também perpassa, inclusive, a questão também do racismo, por exemplo, né? As pessoas, a gente, né, tá ali, acusa uma situação de racismo, as pessoas já se defendem, não, eu não sou racista, mas não é isso. A gente vive uma sociedade que ela é construída em moldes sexistas e racistas e a gente, mesmo inconscientemente, a gente vai, às vezes, reproduzir esse tipo de coisa. Quando alguém fala assim, a gente tem que parar e refletir. Não, tipo, sair na posição de defensiva e dizer, não, eu não faço isso. Não é nesse sentido que a gente tem que atuar. É reconhecer que muitas vezes a gente reproduz essas coisas sem ter consciência, né? Assim, Ou mesmo assim. até como eu estava falando, a gente chegou a conversar antes de estar gravando, e eu estava até falando que quando eu decidi fazer meu TCC sobre mulheres na ciência, muitos docentes perguntavam: você não vai fazer nada sobre física, então? Ou mostrando total desconhecimento sobre como se pesquisa sobre mulheres, como que envolve isso com física. Então, a gente estava discutindo sobre isso, como ainda é um tabu realmente no meio acadêmico você querer tornar sua pesquisa um pouco diferente, falar sobre algo que ainda não é muito falado no meio acadêmico. Sim, Uhum. exatamente. Bom, e aí, puxando para o lado da divulgação, né? Quanto você acha importante o trabalho de divulgação dessas pesquisas e para a sociedade como um todo, não só no meio acadêmico? Aqui a gente estava discutindo sobre o meio acadêmico, mas assim, para as meninas no ensino médio, eu vi que vocês fazem um trabalho legal no YouTube, né? É legal até de recomendar para o pessoal. Quanto você acha importante para as meninas se sentirem incentivadas a seguir essa carreira na ciência, né? Enfim. Então, eu acho que é imprescindível, né? Eu acho que a divulgação científica, ela precisa ser cada vez mais, né, como vocês fazem, o trabalho de vocês aqui, que é maravilhoso, né? Então, acho que é muito válido, poderoso nesse sentido, né? De trazer exemplos que sirvam, não necessariamente assim,
sala de aula, a gente leva esses exemplos para construir essa ideia de uma ciência que é plural, que precisa ser plural, que precisa ser diversa. Mas não necessariamente a gente não quer tornar as pessoas cientistas, né? Elas podem seguir caminhos que queiram, mas, tipo, nesses exemplos a gente mostrar que essa é a realidade e que eles têm um lugar deles, se eles quiserem ocupar esses lugares, esse espaço. Então, acho que é muito relevante, assim, acho que é um dos fatores, além da influência familiar, de incentivo, é ter modelos, né, com qual as pessoas possam se inspirar, né. Essa questão da representatividade, para mim, ela é essencial, Sim, com né. certeza. Mas, assim, nesse sentido da divulgação, acho que é válido trazer também assim, não é uma crítica, uma reflexão no sentido, assim, de a gente tomar cuidado de não tratar essas mulheres como gênias, né, de tratá-las como exceções à regra, muito pelo contrário, elas são muitas, e aí a gente precisa, sim, falar das contribuições delas, mas também evidenciar as dificuldades que elas vivenciaram, no sentido, assim, de mostrar, olha, isso existe e a gente precisa mudar, né, para que elas, atuando dentro do meio acadêmico, também possam ser porta-voz de mudança, né, e tentar tornar a ciência um espaço mais atrativo, né. Então, acho que eu sempre tenho essa crítica, assim, para a gente não recair nessa questão que a gente sempre costuma tratar os cientistas como gênios, né, os homens como gênios. Acho que o que perpassa, né, todo cientista a querer ingressar nessa área é a curiosidade. Então, acho que é isso que a gente precisa incentivar nas nossas meninas e aí isso perpassa a influência familiar também, escolar, a gente precisa ter esse incentivo, né? De ser curioso, de querer aprender sobre as coisas, acho que isso aqui é o diferencial, assim. É nesse sentido que eu vejo a divulgação como algo muito importante, assim. Sim, realmente. E outra pergunta que fizeram é, tendo curiosidade em saber quantas professoras mulheres você teve, se você teve bastante na graduação, e querer também saber os desafios que você enfrentou durante essa sua carreira desde a sua iniciação científica até agora no mestrado. Então, assim, isso é uma pergunta, assim, importante. Eu vou dizer, assim, que eu tive, na graduação, professoras, assim, de física. Eu tive 3 professoras, mas aí, se comparar com o número de homens, é um número muito maior, muito mais gritante, né? Então, as duas dessas professoras deram uma disciplina no início do curso de física básica, introdutória, e aí aquelas disciplinas assim com um teor mais pesado mesmo, termodinâmica. Eu só tive uma professora mulher, né, que é uma grande referência para mim. E aí era uma discussão que a gente sempre colocava dentro do curso, dentro das turmas, que chegou um estágio do curso, ali nos 2 últimos anos, que a gente só tinha professor homem, professor de física, não tinha nenhuma mulher. A gente chegou no momento do curso onde essa era a realidade, né, que a gente tinha. E aí, por isso, isso demonstra justamente um dos desafios, assim, que eu vivenciei dentro dessa construção, como bolsista de iniciação científica, justamente dessa sensação, assim, de, de intimidação, né? Acho que eu me sentia muito intimidada, acho que é uma coisa que as meninas acabam sentindo. Num espaço que é ocupado majoritariamente por homens, tu vai se sentir acuada, vai se sentir com medo de colocar suas ideias para achar que vai ser ridicularizada ou algo do tipo. Acho que é alguma coisa que a gente acaba, uma reação que a gente acaba tendo, né? E questões também, tipo, de assédio moral e coisas que eu vi não, com outras meninas também, que eu vi coisas de assédio moral com as meninas, e então é algo que a gente que ocorre, né? Em menor ou maior grau a gente consegue identificar esse tipo de coisa. Só que às vezes a gente acaba naturalizando, acaba tipo não falando sobre isso e isso acaba perpetuando justamente esse afastamento, né? Então acho que a gente precisa criar uma rede de solidariedade, vamos dizer assim, de apoio para que a gente consiga compartilhar essas situações e dizer, não é só você que está passando por isso, né? Todos nós vivenciamos alguma situação nesse sentido, assim.
Sim. E a última pergunta que a gente recebeu é como você vê o papel da mulher fazendo ciência hoje? Todas as mulheres que fazem ciência hoje, o que você acha que elas têm que fazer? Ou qual é o papel delas hoje para se elas têm que se divulgar? Eu acredito assim que hoje acho que é imprescindível, né, além do trabalho que a cientista tenha dentro da sua área de atuação, acho que ela precisa se colocar como divulgadora também, né? Acho que isso até perpassa uma autocrítica que dá para se fazer em relação à academia, né, desse distanciamento muitas vezes que a sociedade em geral enxerga a ciência como muito distante da sociedade, e aí acho que é uma das formas de que acho que é uma responsabilidade da pesquisadora, do pesquisador, de não só produzir o seu conhecimento lá no laboratório ou em outros espaços, né, mas também divulgar eles, né, tanto até porque né, os estudantes de mestrado, estudantes de doutorado e outros estudantes, eles são custeados com dinheiro público, então é nossa função, né, nossa responsabilidade dar esse feedback, né, para a sociedade, né, e escutar também o que a sociedade tem a dizer, né, não é uma via de mão única, né, não é a sociedade esperar e escutar o que os cientistas têm a dizer, mas as pessoas também precisam se integrar e também saber coisas sobre ciência, né. Então, acho que é uma discussão que falta, assim, né. Então, muito, principalmente no contexto de ensino, né? E daí isso acaba sendo um dos fatores para todo esse contexto de negacionismo que a gente está vendo, né? Então, acho que, em parte, justifica esse contexto. Então, acho que o papel da mulher que faz ciência hoje, além dela ser um exemplo de representatividade, ela precisa estar, acho que é imprescindível, assim, né? No sentido de querer de se aproximar da sociedade, né? Acho que é nesse sentido. É isso mesmo, né? Também penso assim. Bom, essa foi a nossa última pergunta, né? E foi uma entrevista muito interessante, muito legal. Você deu uma aula, né, na sua apresentação pra gente. Gostei muito. E a gente conseguiu levantar questões bem interessantes, discussões bem legais aqui, que será bom que as pessoas tenham acesso também a essas reflexões. Então a gente te agradece muito, Larissa, pela disponibilidade, por ter nos ajudado a mostrar a importância de se falar sobre os trabalhos femininos na ciência e todo esse trabalho de divulgação. E agora a gente vai passar a palavra para você, caso você queira falar mais alguma coisa para finalizar. Eu também quero agradecer, assim, pelo convite, né? Assim, eu lembro, assim, que vocês postaram, assim, eu acho que, poxa, quem é você? Daí eu olhei assim, eu vou falar, né? Eu fui bem despretensiosa, assim, tipo, vou falar, né? E depois eu fiquei muito feliz de vocês terem convidado, assim, para falar um pouquinho sobre o que eu ando pesquisando. Eu acho que eu fico muito feliz, acho que isso reitera o que eu falei, né? De divulgar e de fazer uma prestação de contas, né, para as pessoas do que a gente, como pesquisador, faz, né? Então, acho que eu quero agradecer muito pelo convite de vocês e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo de divulgação, Obrigada. né, de pesquisa que ali do Instagram eu acompanho, no YouTube também. Vocês trazem vários exemplos de mulheres que eu nem conhecia, muitas delas assim, a gente nem conhece, então acho que é um trabalho muito importante, muito válido nos tempos de hoje, né, atualmente. E aí, eu acho que é um dos caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode construir para ajudar a construir uma ciência mais diversa, com a presença de pessoas diferentes, de todos os grupos, que é o que a gente precisa, né? Então é isso, agradeço e é isso. Obrigada. Bom, obrigada de novo pela disponibilidade também que você teve com a gente. E se vocês aí gostaram do vídeo, gostaram do trabalho da Larissa, deixem o like aqui, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho para vocês continuarem acompanhando o nosso conteúdo e as próximas entrevistas que virão com mais mulheres. E para quem assistiu até aqui, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 gente. gente.